Olá, amigo da tribuna, bom dia, boa noite. Hoje a tribuna tem a satisfação de receber o ex-prefeito, ex-governador, ex-senador, o homem que tem status de ministro e um dos homens de confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou falando desse amigo de longa jornada, Jorge Viana. Seja bem-vindo à tribuna de Feijó. Tudo bem, Jorge? A honra é minha, Messias. Eu sei o quanto que tem valor essa rua, esse lado de cá e o lado de lá, porque se a gente quer tratar dos temas do Acre, do Brasil, do mundo, de Feijó, tem que vir aqui conversar com o Messias, tem que estar na tribuna. E para mim é uma honra estar aqui e acompanhado do que tu chama de Faraó. Faraó, que não é do Egito, mas é de Feijó. É. Meu amigo Francimar Fernandes, querido amigo prefeito, que no nosso tempo a gente mudou Feijó, a gente... Era uma maravilha. Tempo bom. Era uma maravilha. Ele na prefeitura, eu no governo, e era uma coisa só. O trabalho era de irmãos. Isso, como ele está mostrando aí na câmera, ao lado do Jorge, está o ex-prefeito Francimar Fernandes de Albuquerque, e hoje a sociedade Feijó, os 40 mil habitantes, conhecem ele já como o Faraó. Tá certo? Ele está conosco aqui, acompanhando o Jorge. Antes de começar, o Francimar, na época não era conhecido como Faraó. Quando ele assumiu o primeiro mandato, na frente da prefeitura tinha tipo um assento de alvenaria grande na frente. E prefeitos anteriores andavam 8 horas, depois de 8 horas que chegava. Aí os funcionários ficavam aquela monte de funcionários lá, tudo cruzado. Aí eu apelidei de Pau das Andorinhas. Pau das Andorinhas. Pau das Andorinhas, frente à prefeitura. Quando o Francimar assumiu, né, antes que ele mandasse ele chegar na prefeitura, era o primeiro a chegar primeiro que os funcionários. Aí quando chegar na prefeitura, o Pau das Andorinhas estava cheio de funcionários, braços cruzados, pegando sol. Quando o Francimar aparecia lá na esquina, perto do quartel, o pessoal olhava, corria cada um para o seu setor de trabalho. Entendeu? Então ele acabou com o Pau das Andorinhas. Por isso que eu chamo que o Messias é o língua de ouro. Ele sabe de tudo, conta muitas histórias, mas ele acompanha e tem amor por Feijó, acompanha todos os movimentos e lembra desse tempo que o prefeito aqui fazia um trabalho extraordinário com o governo. Eu lamento agora estar nessa confusão, né? Prefeitura, governo, não se entende. Eu não sei quem é culpado, mas é uma coisa muito ruim. Amigos, vamos entrar aqui com as primeiras perguntas, é um bate-papo. Infelizmente, Feijó hoje está enfrentando seu pior momento político da sua história. Desde a emancipação do município de Feijó, que hoje Feijó enfrenta seu pior momento político. Tá certo? A gente sempre fala aqui nas nossas gravações. Vou falar em gravações, eu quero mandar um grande abraço para 3 amigos meus lá em Rio Branco. O Jorge também conhece muito bem. Luiz Carlos Moreira Jorge, meu grande amigo, tudo bem? Roberto Vaz, que sempre está me acompanhando, obrigado, amigo. Da mesma forma, sempre estou me acompanhando aqui. E o meu amigo Antônio Muniz, que entrou no mundo do jornalismo em Rio Branco junto comigo. Grande abraço a vocês 3. Agora, Jorge, bem-vindo a Feijó mais uma vez, amigo. Eu estou muito contente que aqui eu me sinto em casa totalmente, né? Aqui eu digo que Feijó é no coração do Acre, né? E eu vim aqui, já estou encontrando alguns amigos, estava falando, mas é uma viagem que não é a que eu quero fazer. Logo no começo de junho, eu vou ficar uns 2 dias aqui. Estava até combinando com o Francimar, com o Merlo, que são 2 ex-prefeitos, né? Eu hoje ainda vou cumprimentar o prefeito, vou falar com ele, vou cumprimentar o Juarez, que é vice-prefeito. Todos os lugares que eu estou passando, eu também cumpro esse papel. Eu estou lamentando, o Feijó está vivendo essa crise toda, eu acho que algumas coisas, o prefeito até me ligou, algumas vezes eu acho que não deu ainda para o DENIT ajudar algumas coisas, mas tudo que eu puder ajudar o Acre, eu ajudo, tendo cargo ou não tendo cargo, né? Mas vou fazer uma visita, e eu vim para bater um papo também com o Francimar, com o Merlo, porque é uma pessoa que tem uma história. Você estava falando quando ele ganhou, mas ele tentou 4 vezes e não ganhou. 4 vezes. Ontem ele estava lembrando 1 a 1 e enfrentou feras, né? Romildo Magalhães, ex-governador, Raidi também, Lívio, quem mais era?
João Faria, só os políticos. Braga. Cláudio Braga, grande Cláudio Braga, que todos. Mas aí depois chegou a vez de Francimar. E quando chegou a vez dele, parecia coisa de Deus. Eu também estava junto. E aí, cara, a gente fez um trabalho que todo dia eu estava na feirinha agora. As pessoas abraçam, no tempo do seu Francimar, no seu tempo, governador. Porque a gente juntou forças, sabe? Eu sinto falta disso hoje no Acre, o pessoal ganhando, pensando na próxima eleição, é uma confusão danada, brigas ideológicas, aí, querendo saber onde é que está a diferença de um para o outro. Eu não estou atrás disso. Essa candidatura minha, pré-candidatura ao Senado, é pelo Acre, é por Feijó. Eu estou botando o interesse do Acre. Até o teu amigo e meu amigo Luiz Carlos Moreira Jorge, ontem, no Boa Conversa do AC 24 Horas, lá do Roberto, com o Marco. O Marcão também tem uma língua, acho que maior do que a tua. Rapaz. Porque aqueles caras falam de Deus no mundo. É o Asteg, é o Luiz Carlos Moreira Jorge e o Marcão. Toda sexta-feira, lá no Boa Conversa. Não, o Roberto faz o papo no Bar do Vaz, né? Mas aqueles caras ontem me botaram lá no meio da roda dele. Eu na estrada, tentando arrumar um votinho aqui, outro ali, mas foi notícia boa. Eles falaram que o prefeito Gelli, que é do PP, eu visitei lá em Sena, e ele falou o seguinte, com a saída do Gladys, o Jorge Viana é o favorito. Aí deu um reboliço danado. O Gerry também gosta de uma confusão, né? Mas aí quando o opositor diz que a gente tem chance de ganhar o Senado, isso me anima, não para brigar com ninguém, não para tirar a diferença de ninguém, mas para ver se a gente ajuda o Acre. O Acre está andando ladeira abaixo. E eu quero ver se o Acre volta a ter tempo de prosperidade, porque o povo precisa. 34 mil pessoas foram embora desse estado nos últimos 8 anos. O governador está lá com a situação crítica dele, e eu acho que a eleição está completamente aberta. E o meu nome, quem sabe, pode trazer esperança, que é o que eu quero. Esperança para a população com a pré-candidatura ao Senado, para trabalhar com o presidente Lula, que eu acho que é o favorito. Mas eleição é eleição, né? Eu estou pé no chão, andando, visitando, abraçando e tentando passar um pouco da minha confiança e esperança que eu tenho no Acre do futuro. E a sua experiência política ajuda muito o Acre. Agora, Jorge, quando você falou de possibilidades, inclusive incluindo o seu nome, a política para o Senado no Acre, a gente acompanha a política há uns 45 anos no Acre, essa possibilidade ela existe, principalmente para o Senado. Existe uma lacuna, um vazio. Com a saída do Gladys ficando inelegível, melhor. Eu estava preparado. Ele vai ficar já está inelegível, vai permanecer inelegível. Para disputar, inclusive, com o ex-governador Gladys, são 2 vagas. Mas todo mundo diz, não, o Gladys tem mais chance. Eu não estava discordando, não, porque ele era favorito mesmo. Tinha muita gente que dizia, não, vou votar no Gladys, vou votar em você, Jorge. É porque o pessoal escolhe, eles é que decidem. Mas ele saindo, ficando inelegível, como um fato concreto, não é eu que quero, eu acho que tem 2 vagas em disputa, aí fica um pouco melhor para mim também. Eu vejo hoje, olha, no cenário, no atual cenário político, eu vejo 2 possibilidades para ganhar a eleição para o Senado. Eu vejo hoje o Márcio Bittar, ele cresceu um pouquinho, por conta da caída do Gladys. Ele avançou um pouco. E vejo seu avanço também por conta dessa situação. Então, hoje eu vejo na política profissional do Acre 2 chances, que é você, pela sua história, pelo nome que você tem no Acre, pelo que você já fez pelo povo do Acre, pelo Estado. Eu vejo esses 2 nomes hoje ali brigando na frente, no retrovisor da política do Senado no Acre. É o que a gente vê de longe, entendeu? E aí, o pessoal sempre me pergunta, e a possibilidade de fulano? Como é que tu vê fulano? Então, vejo hoje esses 2 nomes brigando por essas 2 vagas para o Senado. Eu respeito muito os candidatos, né? Você tem o Petecão, você tem o Amara, você tem o Veloso. Com a saída do Gladys, pode entrar outro, tem o senador Márcio Bittar. É a vaga do senador Márcio Bittar e do Petecão que estão na disputa. Isso. O Márcio foi lá fazer uma aliança com o Gladys para tentar, né, se beneficiar da popularidade do Gladys. Mas eu queria sobre isso também aproveitar aqui e fazer um pequeno esclarecimento. Porque às vezes tem gente, o Gladys não é mais candidato, você bem correr do PT, tudo eles tentam botar. Já estão há 8 anos governando, ainda fico tentando. Eu vou seguir lembrando dos tempos bons. Não estou querendo apagar os defeitos e as falhas nossas
que tiveram, não. Mas os meus 8 anos de governo, eu defendo em qualquer lugar. Quem que não lembra como é que era a estrada que eu trouxe o ministro de transporte daqui para Tarauacá? Um tapete daqui para Rio Branco. O Francimar que está aqui, eu perguntei ontem para ele. Ele fazia daqui de Feijó menos de 4 horas na estrada quando eu era governador, certo, Francimar? E fizemos todas as pontes e tal. Mas voltando aqui para a situação do Gladys. E essa questão da estrada aí, se eu for senador, não vai ficar essa bagunça. Por quê? O Márcio foi relator do orçamento no governo Bolsonaro. Por que não botou o dinheiro para trabalhar na estrada, gente? Eu agora, sendo senador, eu vou coordenar o trabalho, porque isso foi o que o presidente Lula pediu, e a estrada, no mínimo, tem que ser igual era na nossa época, de você fazer em 4 horas daqui para Rio Branco. Né? E não, você não sabe nem quantas horas vai gastar, pelo caos que está. Mas aí eu queria só esclarecer essa coisa do Gladys. Ah, foi o PT. Olha, esse processo que levou o Gladys a uma condenação de cadeia, pelo menos ainda está lá. Tomara que ele tenha uma melhor sorte, porque é o direito dele recorrer. Eu não vim aqui para falar mal de ninguém. Mas ele começou em 2021, no governo Bolsonaro. O ministro da Justiça foi nomeado pelo Bolsonaro, o diretor da Polícia Federal foi nomeado pelo Bolsonaro, o superintendente da Polícia Federal do Acre foi nomeado pelo Bolsonaro, o procurador da República do Ministério Público Federal foi nomeado pelo Bolsonaro. Foi nessa época, o Gladys era aliado dele. Eu não sei por que não foram lá para provar ou não provar as coisas. Os carros dele foram todos apreendidos e o palácio foi invadido pela polícia em 2022. Era governo Bolsonaro. Então isso não tem nada a ver com o PT, muito menos comigo. Agora, isso muda toda a política do Acre, porque o governador Gladys não poder disputar a eleição, que é um fato, abre leques e eu acho que cria uma dificuldade para a própria governadora Maísa, que era a vice dele. Eu penso assim, né? Mas isso não é problema meu. Os candidatos aí que a gente disputa, para mim não tem um inimigo, são os adversários, é problema dele. Eu estou do outro lado, tentando construir minha candidatura com base na minha história, mas principalmente querendo me comunicar com a juventude, querendo pensar num futuro melhor para Feijó e para o Acre. Sinceramente, eu estou nessa com um sorriso na cara, eu estou tipo assim, ó, manda a tristeza embora, nossa alegria voltou. E eu estou aqui conversando com o Faraó porque eu acho que esse cara não pode... Não tem graça, não tem como a gente dar certo na eleição se o Francimar não for candidato. Então tomara que ele tope ser candidato a estadual, porque Feijó precisa de um cara igual ele. Eu, quando estou batendo papo aqui, com os entrevistados, vou sempre fazendo alguns lembretes. E, inclusive, o pessoal da imprensa, que às vezes nem sabe. O Francimar, ele está rotulado em Feijó. Hoje, em qualquer canto que você chega em Feijó e tem uma aglomerada de 10 pessoas, perguntar quem foi o melhor prefeito de Feijó, ali 7 ou 8 vai dizer que foi o Francimar. Hoje ele tem esse rótulo. A pessoa pode até dizer, não, mas eu não gosto muito dele não, mas ele foi o melhor, mais trabalhador. E comigo faz também, eu não gosto do PT não. Mas o Jorge Viana foi um cara que mudou o prefeito, governador, o senador. E, gente, às vezes a gente quer agradar, mas não agrada a todo mundo. Mas o importante é trabalhar. Para mim, eu sou o cara do trabalho. Eu estou candidato ao Senado para resolver problema de Feijó do Acre. Porque se eu for senador, para ser cobrado para isso, e eu vou entregar. Porque eu já fiz antes. Agora as condições são melhores. Porque o Lula ganhando esse mandato, eu vou poder ajudar os prefeitos, eu vou poder ajudar meu estado, vou poder ajudar a população, as pessoas, com os programas federais do Lula. E o pessoal que até te acompanha, pessoal da imprensa do estado e até do Brasil, que a gente também está em vários estados, a gente tem muitas perguntas de alguns estados. O Jorge Viana, esse cidadão que está aqui do meu lado, ele foi o único candidato ao governo que tirou 76% da votação de Feijó na sua primeira eleição para governo. Foram 76% da votação de Feijó para governo. Talvez você não tenha nem lembrado, mas foi o Jorge Viana que tirou quando disputou aqui as eleições para o governo. O Zequinha estava lembrando, mesmo na última eleição, a gente teve a votação porque Feijó nunca me faltou. E eu penso que eu também nunca faltou. Eu tenho um amor muito grande. Você sempre demonstrou um carinho especial por Feijó, né? Rapaz, a gente calçou as ruas todas. Eu construí esse aeroporto do zero. Compramos a área, fizemos aeroporto. Agora desce os políticos lá, tudo. No que a gente fez. Mas fomos nós que fizemos. Eu fiz 8 aeroportos quando fui governador em 8 anos. 8.
Esse hospital, na nossa época, funcionava. Funcionava, a gente tinha um saúde itinerante, aí abria a estrada, que foi no meu governo, foi aberto para ficar de inverno a verão. A ponto de você fazer em 4 horas de carro daqui de Feijó para Rio Branco. Você podia ir, Francimar chama de naquela outra cidade, mas eu gosto também de Tarauacá. Eles não, lá naquela outra cidade, porque Feijó tem uma rixa com Tarauacá, que é uma graça, né? E a pessoa sai aqui, não, eu vou almoçar eu vou almoçar ali em Tarauacá, ou, principalmente, como diz o Francimar, o pessoal de lá vinha almoçar aqui, né? O cara gastava menos de 1 hora na estrada, 50 quilômetros para fazer, a família podia se ver, sabe? O jovem podia ir numa festa em Tarauacá, ou o jovem em Tarauacá vinha aqui. Amigo, isso acabou, mas funcionou, era linda a estrada, sem um buraco. E essas pontes? Essa ponte no Rio Iaco, linda, que a gente fez, no Rio Tarauacá, e fizemos aqui também pontes, nós fizemos as pontes no Rio Purus, que foi eu que construí, né? Nós fizemos aqui a ponte em Feijó, fizemos ponte em Tarauacá, fizemos a ponte de Cruzeiro do Sul, já foi o Binho que fez e o Tião inaugurou. Então nós fizemos assim pontes, porque aqui o Envira, esse rio eu conheço ele de ponta a ponta. E aí quando foi na hora de fazer a ponte, eu digo, não, tem que fazer, porque o rio Envira, eu acho que é o rio mais longo que tem no Acre. Eu fui até lá em cima, onde tinha os índios isolados no Xinani. Rio Xinani. Quando acaba o rio Envira, eu fui lá. Dormi lá. Limite com o Peru ali. Então, esse rio Envira aqui, com o rio Tarauacá, que são afluentes do Juruá, nós fizemos uma ponte nos 3 rios. O outro rio, que é muito importante, afluente do Amazonas, além do Juruá, é o Purus. Andei ele todo. E ele também fizemos uma ponte grande. Aí depois no Rio Acre, fizemos ponte para Bolívia, para o Peru, em Rio Branco. Então foi um tempo de muito trabalho e prosperidade, emprego pleno. Aí agora a gente vê 34 mil pessoas foram embora do Acre, jovens. Eu, se for senador, eu quero fazer Aqui está... Como é que é o nome do nosso técnico? Felipe. Está aqui o Felipe com o celular dele. Jovem. Nós trouxemos a universidade para cá. Mas hoje, a coisa mais importante para o Acre é o Acre ter, e vai ser o estado com mais fibra ótica da Amazônia. Para quê? Para a gente ter internet de qualidade, de alta qualidade, banda larga. Aí, meu amigo, Felipe, aqui esse jovem, pode trabalhar numa empresa à distância, porque o mundo está virando assim. Se a gente trouxer a internet, a gente conecta com a juventude. Mas a internet não é um Wi-Fi, é uma internet de qualidade, com fibra ótica. Porque eu posso fazer isso, eu trabalhei na PEX. Então, Messias, eu estou pronto para a gente dar uma outra virada no Acre, fazer uma coisa desse século, uma coisa do futuro, e pegar na mão dessa juventude para ela não ter como única opção ir embora. Não pode. A juventude do Acre hoje, sinceramente, depois do caos que a gente vive nesse estado, a única alternativa dela é pensar um jeito de Florianópolis, para Joinville, para João Pessoa. Isso não vai resolver. A solução tem que estar aqui no Acre. Na nossa época, a juventude era feliz, tinha possibilidade, fazia uma faculdade. E agora esses meninos que estão aí? Que são talentos, são talentosos. Nós precisamos fazer. Eu tenho 2 filhas, tenho 3 netos, eu estou conectado nisso. E para mim essa é uma das coisas fundamentais. O outro é você dar formação para ele, não é mais aquela formação tradicional, uma formação focada no que ele quer fazer. Se ele quer ser um engenheiro de computação, então tem que dar. Se ele quiser ser um videomaker, tem que dar essa formação. E aí esse cara vai trabalhar de casa. Porque o mundo agora é o mundo do serviço. O cara pode fazer, escolhe o horário, presta aquele serviço, o dinheiro cai na conta dele, está resolvido. Agora, do jeito que está aí, com as coisas estão, aí não vai ter. Então tem que ter um governo, tem que ter uma liderança que pense nisso, entenda o mundo que nós estamos vivendo e ajude a juventude para ela poder ter esperança, cara. É isso. É verdade. A gente vai batendo papo, vou trazendo uma informação e alguns lembretes. Jorge, hoje a BR-364 daqui para Rio Branco, que a gente chegou, eu mesmo tirei em 4 horas de carro. Hoje, carros maiores... Na época minha, né? Na sua época que você... Como fez a estrada. A estrada. Durou aí 2 anos, ótima estrada, que a gente andava, parecia um tapete. Hoje, acreditem, e o Brasil, vocês que nos acompanham em vários estados desse país,
gastava-se 4 horas. Hoje, caminhões maiores estão gastando 14 horas. 14 horas. E com risco de não chegar, porque pode quebrar no meio do caminho. É muito grave. Eu fiz questão de vir pela estrada. Eu sei que ficou 4 anos sem investimento, está no governo Lula, mas mesmo agora no governo Lula, que começou o trabalho do macadame, eu fui lá no Ministério do Transporte, a gente vai ter um investimento de 800 milhões, e não adianta ficar jogando pedra, que some dinheiro, não, o solo daqui, saindo de Feijão, uns 50 quilômetros, 60 quilômetros, daqui para Rio Branco são quase 400 quilômetros de estrada, 390 e alguma coisa. Mas tem trecho ali perto do Jurupari para Mané Urbano, do Jurutipari, aquelas pontes todas foi eu que fiz, a maior delas é a do Jurupari, são 43 pontes que nós fizemos de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. A maioria delas é de Sena para cá. Cara, se não der uma melhorada já, eu vou fazer reunião com o DENIT, porque em vez de jogar pedra, eu vou ver como é que a gente pode fazer. Eu sei, fui governador, gosto de obra, sei trabalhar, e vai dar para dar uma melhorada dela nesse verão. Mas a solução definitiva também, eu acho que vai vir pelo governo do presidente Lula. E eu acredito que um eventual mandato meu de senador, eu vou sair do discurso para a prática, para que Feijó, quem mora no Acre, possa ter essa espinha dorsal, que eu chamo BR-364, mantida, funcionando, sem buraco. Agora, aproveitando, Jorge, tem muita gente no estado que nos acompanha aí, esses municípios. Como é que você vê hoje a campanha para a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva e a reeleição dele? O que pode representar para o Brasil? Rapaz, nós estamos em período de Copa do Mundo, né? Eu acho que o Lula arrumou uns camisa 10 e camisa 9 que estão ajudando ele. Porque trabalho ele tem. É o presidente que mais ajudou a população pobre. Eu encontro pessoas na rua aqui em Feijó e me dizem, olha, se não fosse o governo do presidente Lula, eu estava desamparado. Se não fosse o Vale Gás, eu estaria com dificuldade da minha família. Se não fosse o combate à pobreza, se não fosse o pé de meia, se não fosse um instituto. O ministro da Educação me ligou e falou, Jorge, nós vamos abrir, o Lula está abrindo um instituto aqui em Feijó, para a gente ter formação, o Felipe para outros jovens, formação superior. Isso não tinha. Há 1 ano e meio atrás, é o governo Lula que está fazendo, né? Mas os camisa 10 dele e 9 estão disputando, que são os filhos do ex-presidente, com todo respeito. Os caras, amigo, um vai nos Estados Unidos trabalhar contra o Brasil. E aí o presidente Lula vai lá e fala com o Trump põe um tapete vermelho, eu estava na Apex, e a gente, graças a Deus, tirou o tarifaço. Agora está tendo esse monte de problema de Vorcaro, que eu acho que quer ser da seleção também, porque está ajudando o Lula, tirando o dinheiro dos aposentados. Mas assim, Messias, eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou fazendo uma campanha de um ambiente de paz, sabe? O jeito de eu ajudar o presidente Lula é falar das boas coisas que ele tem feito, porque tem gente que não fala. Esse maquinário que está sendo distribuído no Acre inteiro, tudo é do governo do presidente Lula. Ficou arrumando, foi emenda, não sei o quê, não, é dinheiro da União. O Lula está mandando isso. Então eu vou pegar pelo lado bom. O pessoal, eu respeito quem tem suas escolhas ideológicas. Aí o outro dia eu voto. Tem um monte de gente que eu voto no Bolsonaro, mas vou te apoiar, João. Eu não vou ficar brigando com isso. Eu vou estar conversando com as pessoas dizendo, olha, o Lula eu acho que é melhor para Feijó e para o Acre. Mas se o cara tiver outra escolha, vamos com calma, quem sabe ali na frente ele reconhece. E eu estou querendo pegar um mandato de senador, não é para brigar, nem para me acorrentar lá no Senado, como fizeram alguns políticos aqui do Acre, por conta de questão ideológica. É para trabalhar. Eu conheço todo mundo em Brasília, o Acre perdeu o protagonismo, porque é no Senado que o Acre é do tamanho de São Paulo. Você é um cara jornalista antigo, atualizado, está aqui com um programa dos mais vistos do Acre, tem 3 senadores de São Paulo, tem 3 aqui. Se eu perguntar para qualquer pessoa o nome dos 3 senadores do Acre, o pessoal não sabe no Brasil. Mas se eu perguntar para você, que é um jornalista experiente, o nome dos 3 senadores de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas, você também não sabe. Sabe por quê? Porque entrou um bando de doido, não são todos não. Um selfie, tirando selfie e virado senador. O Francimar é muito bem informado, está aqui do lado. Mas eu duvido que ele diga o nome dos 3 senadores de Minas. Antigamente nós sabíamos o nome de todos, porque o Senado é uma casa muito importante. E aí sabia o nome dos senadores da Bahia, sabia o nome do Pará, do Acre,
de São Paulo, do Rio de Janeiro, não sabe mais. É uns offsides. São uns caras que apareceram, ninguém sabia o nome. Quando eu estou falando assim, eu estou falando a pura verdade. Eu não sei. Eu sei que tem o Romário, lá no Rio, tem o filho do ex-presidente, o outro nome eu não sei. Aí lá em São Paulo, você tem o astronauta, olha bem. Aí tem a Mara e o outro também eu não sei o nome. Aí quando você vai para Minas, aí você também não sabe o nome. Só que o Acre também entrou nessa. Com todo respeito aos colegas aí, claro que eu não posso desrespeitar nem Alan Rick, nem Petecão, nem mesmo Márcio. Eu não estou para isso. Sabe? Não estou para isso nessa campanha. Mas, meu amigo, você tem, para defender o Acre, você tem que chegar e ligar e dizer, ó, é o Jorge Viana. E o cara diz, como vai, tudo bem? Estou aqui para defender o interesse do Acre. Só isso, não estou querendo me gabar. Eu construí 40 anos de relação e todo mundo eu me dou bem. Falo com todo mundo, respeito todo mundo e sou respeitado. O Acre está precisando disso. E aí tu vai dizer, mas o governador, daqui a uns dias eu vou pedir audiência com a Maísa. Com a senhora Maísa, é a governadora do Acre. Ela nos acompanha todos os dias. Eu vou lá pedir uma audiência. Se ela me receber, eu vou dizer, senhora Maísa, eu sou o Jorge Viana, estou aqui pré-candidato ao Senado, se a senhora ganhar o governo, eu tenho o meu candidato, que é o Thor. Eu vi ali fora, ali tem uma loja de pet, é tudo Thor. O Thor é um médico, salvou muitas vidas na pandemia. Francimar estava até me falando da gratidão que ele tem pela forma como foi tratado. O Thor é um médico de filho de acriano, de neto de acriano, então nós estamos botando o nome do Thor. Mas eu vou respeitar os outros candidatos. Está lá o seu Bocalon, está lá o Alan Rick. Porque se eu quero ser senador, não é para fazer guerra. Eu quero ser senador para ser o cara da paz e da solução, de resolver o problema. Povo, né, Jorge? Agora, Jorge, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sempre foi muito bem recebido, muito bem recepcionado no Acre. O povo do Acre sempre teve um grande carinho pelo Só não vota, né? Ele só ganhou uma vez comigo na minha reeleição, essa que eu fui reeleito em 2022. Ele até fala, pô, Jorge, eu ajudo, eu fiz as pontes, eu fiz estrada, eu ajudo o Acre todo. Por que o pessoal não vota? Ele, presidente, o acreano tem um jeito de ser, não jogo pedra em ninguém, né? Mas eu acho que a gente deveria ser mais grato ao presidente Lula. Estou falando de coração. Porque se for escolher por quem ajudou o Acre, o Lula está em primeiro lugar, em qualquer situação. E aí, eu te pergunto, mas antes da pergunta eu quero dizer, Feijó, hoje são 5.602 famílias que recebem o benefício do gás do povo. 5.602 famílias que recebem. Né? Vocês somando, porque a média de pessoas por família em Feijó, essa média a gente conta da periferia para a zona rural, é na média de 6 pessoas por família. Já imaginou isso? Dá 30 mil pessoas fácil. Quase mais da metade da população de Feijó hoje são beneficiadas. Esses dados foram repassados à tribuna pela Caixa Econômica. E qual é o valor que a pessoa deixa de pôr a mão no bolso e que o Lula está ajudando? Hoje, exatamente. E, além disso, está recebendo gás gratuito e bem mais barato. Certo, amigos? Agora, Jorge, Lula sendo reeleito. Jorge sendo eleito para o Senado. O que a população do Acre pode esperar dessa dupla? Um ajudador do Acre ser enxergado, do Acre ter investimentos, do Acre prosperar novamente. Com a minha vivência, com a minha experiência de prefeito, de governador e de senador, eu acho que eu vou poder ajudar todo mundo a resolver problemas. Não estou dizendo que eu vou resolver tudo. Mas, por exemplo, eu vou cuidar da estrada. Eu vou cuidar dos agricultores. Eu vou cuidar dos investimentos em infraestrutura nas cidades. Eu não posso deixar Feijó assim, eu tenho que ajudar. Mas o prefeito tem que ajudar. Não importa quem seja o prefeito. Só se o prefeito não quiser, se o prefeito for gostar de desviar dinheiro e tal, mas que eu vou bater na porta de todos eles para me oferecer para o serviço. Mas eu acho que a coisa assim, mais legal é a gente trazer esperança de novo. Eu estou candidato porque os meus irmãos acreanos pediram para mim ser candidato. Me pediram, mas há 1 mês e meio atrás, o presidente Lula, de quem eu tenho uma relação de amizade, que eu acho que no Acre, quem tem mais proximidade sou eu, e ele deverá ser reeleito, está tudo caminhando para isso. Ontem saiu o Datafolha, pesquisa, está crescendo e o adversário caindo.
Ele pegou no meu braço, me chamou lá no gabinete dele e falou: Jorge, eu preciso que você seja candidato a senador. Vai ser bom para o Acre. Eu sei do teu amor que você tem pelo Acre, mas vai ser bom para o Brasil. Eu quero você aqui em Brasília me ajudando. Eu falei: presidente, o senhor está me pedindo uma coisa que meus irmãos acreanos já estão pedindo. Isso para mim não é sacrifício. Hoje eu fiz uma postagem para muita gente e falei isso. Tem no meu Instagram. Aliás, olha, deixa eu te falar, toda quarta-feira tem um programa agora que chama Aqui Tem Acre. É um canal do YouTube, Jorge Viana, você entra lá no YouTube e vai assistir o programa. O primeiro já saiu, o Luiz Carlos Moreira Jorge elogiou, muita gente elogiou. Ele é quarta-feira, 7 da noite. É um bate-papo. Esse primeiro estava eu, o teu colega escriba Toninho Alves, o Binho Marques, que está me ajudando nessa jornada, o grande governador Binho Marques, e a Marcela Jansen, que é a jornalista. Mas o programa não é meu só. O próximo deve ser eu e o Binho sobre educação, depois vai ter um outro com o Thor Dantas, já nosso pré-candidato ao governo. Mas o presidente Lula me pediu e eu estava falando o seguinte: presidente, não é sacrifício ser candidato ao Senado, é pelo Acre. Então, hoje eu escrevi isso. Para alguns é negócio a eleição, para outros é vaidade, é capricho, mas para mim não é. Eu já fui senador. Eu não estou buscando ser, eu estou buscando um mandato para ajudar, para fazer as coisas boas acontecer de novo no nosso Acre. É só por isso, eu estou sendo muito sincero nisso. De boa mesmo. Tá? É uma coisa da acreanidade. Ninguém valorizou mais o hino, a bandeira, a nossa história. Aprendi com meu pai, que tinha que ler todos os livros sobre a história do Acre. E isso está tudo aqui dentro. E eu quero botar isso para fora pelo meu trabalho. Eu quero aproveitar, quero mandar um grande abraço para Francisco Vanderlei, lá de Chapuri, e quase todos os dias nos acompanha, bem como o prefeito Rodrigo Damasceno de Tarauacá, que também nos acompanha todos os dias. Grande Olha, aqui está o ex-prefeito de Chapuri, aqui o Bira Vasconcelos, me acompanhando, me ajudando. Tá vendo? Você falando de Chapuri, Chapuri está aqui. Tá aqui, o Bira está aqui, meu amigo. Daqui a pouquinho, quando nós formos fazer a chamada, vamos trazer o Bira para cá, aparecer aqui também, ao lado do nosso amigo Faraó. E Jorge Viana ganhando para o Senado. O que Feijó pode esperar do Jorge Viana? Um feijoense no Senado. Eu tenho o título de cidadão de Feijó, e eu não vou deixar Feijó na mão, nenhuma manga. Eu devo muito a Feijó. Todas as minhas eleições eu fui sempre o mais votado, né? Sempre onde eu disputei, e eu honrei. E dessa vez não vai ser diferente. Feijó não vai ficar desamparada comigo no Senado. Vou esticar mais um pouquinho o programa para te fazer mais uma ou duas perguntas. Você foi governador do Acre e hoje é tido como um dos melhores governadores do Acre. Está lá. Qual foi aquela obra? Você fez várias obras no Acre quando você foi governador. Mas qual foi aquela que você construiu, que deixou lá de ser isso aqui? Foi a minha grande obra. Por isso eu tenho mais amor, tenho mais carinho. Olha, eu fiz a Estrada do Pacífico, eu abri a BR-364, a gente trabalhou na área rural, botou eletrificação rural para todo mundo. O Parque da Maternidade que está ali. Parque da Maternidade, aqui em Feijó, a gente fez aeroporto, uma pista de pouso, e eu podia citar escolas, trazer universidade para todos os municípios, mas eu acho que a coisa mais marcante foi no coração de cada criança. Eu trouxe o orgulho de ser criança de volta. Quando passou os 4 anos, o povo do Acre tinha orgulho de cantar o hino, de carregar nossa bandeira naquele centenário. Então, eu acho que a coisa mais marcante, naquela época a gente tinha orgulho de ser a criança. É como um feijoense, que tem orgulho de ser feijoense, e quando o feijão está mal, ele se machuca. Eu acho que o Acre hoje está meio doente, está machucado. E eu quero trazer de volta esse orgulho da gente poder dizer: o nosso estado é uma coisa bacana, Rondônia inveja, quem chega de fora elogia. É isso que eu quero de volta. E só com trabalho, com união e com planejamento, com o propósito de entender o tempo que nós estamos vivendo, que agora é uma outra juventude que a gente tem, que precisa de amparo para a gente poder ter futuro. Então, se eu for senador, vai ser algumas lembranças do passado, só para dar força para a gente fazer mais coisa para o futuro. Agora, Jorge, no seu ponto de vista, por que ali em torno de 80% dos políticos detentores de mandatos hoje perderam tanta
o respeito do eleitor. Porque só pensa em eleição, cara. O cara termina a eleição, não quer ganhar outra. Eu fui prefeito 4 anos, saí da prefeitura, não disputei nada. Fui governador 8 anos, saí do governo, não disputei nada. Fui senador, agora estou aqui. Cara, os caras vivem de eleição. A eleição virou negócio. A política virou um negócio. Aquele Congresso está atolado em corrupção. O Congresso Nacional está atolado em corrupção. Esse negócio dessas emendas, orçamento secreto, isso é corrupção, o sinônimo disso. E aí a população está vendo. Cadê o trabalho? É um botando um outdoor dizendo que está botando não sei quantos milhões, o outro botando outro outdoor dizendo que está trazendo. E cadê? Onde? Onde é que foi parar o dinheiro? Onde está o dinheiro? O gato comeu? Você entendeu? Então, eu acho que os políticos estão desmoralizando a política. Só tem um jeito. A população tem que trocar os políticos, promover as mudanças e botar gente séria trabalhando, que aí a política vai voltar a ser respeitada. Por isso que a tribuna aqui de Feijó, nós já nos comprometemos com a sociedade. Nós tivemos uma reunião com o judiciário para poder ter esse compromisso com a população de Feijó. A começar, veja bem, a Assembleia Legislativa desse Estado é formada por 24 deputados. Desses 24, 18 deputados tiraram o voto em Feijó. 18 tiraram o voto em Feijó. Só que dos 18 que foram votados por Feijó, só 6 mandaram um pouquinho de dinheiro de emenda para cá. Mas todos prometeram. E a tribuna comprometeu-se e vai levantar essa bandeira, já levantou por sinal, e nós vamos começar a orientar o povo de Feijó em quem eles podem votar, em quem eles devem votar, aqueles que podem confiar. Porque nós temos de político aí que não merece nem o voto de Feijó e nem de canto nenhum do Acre, não está escrito. O que tem político nesse Acre, eles estão nos acompanhando na Assembleia, que eles acompanham a tribuna direto, o que tem de políticos, principalmente deputados vaidosos, tomados pela vaidade, é um desfile de vaidosos políticos nesse Estado. Uma grandeza. No seu tempo, Joia, eu via pessoas, políticos, mais compromissados. Vamos aqui, me deixa eu colocar aqui. Mesmo o Romildo Magalhães, né, que é um falecido, respeito na memória dele, foi deputado. Veja, Alcimar Leitão, vou mais para trás. Na minha época e do Francimar, Feijó tinha 2 deputados, né, estaduais. O povo votava de quem estava aqui, Padre Valmir, o Mela, o Juarez. Nós elegimos deputados, pessoas daqui. Qual era o compromisso dela? Trabalhar para Feijó. O que é que aconteceu em Feijó? Prosperou. Aí agora é uma pedaceira. Teve o Marcos Fernandes, o Marcos também, que foi candidato. Então, eu não estou pegando partido, não. Rapaz, o município de Feijó é o 4º colégio eleitoral. É o 5º colégio eleitoral. Ou seja, é a 5ª maior votação. Não vai ter deputado. Vai vir gente de fora aventurar aqui. Ah, gente, eu acho isso muito errado. Como feijoense, né, de certidão dada na Câmara Municipal, título de cidadão de Feijó, eu estou falando, gente, aqui não tem. Por isso que eu falo com o Francimar, rapaz, tu tem que ser candidato. A eleição não tem graça sem Francimar Fernandes. E é um cara que amou Feijó, nunca saiu daqui. Tudo que ele fez, o Francimar, na época que aqui não tinha médico, era na farmácia dele que muita gente tinha, principalmente que morava nos rios, né? No Rio Paraná do Ouro, e não importa de onde era que vinha, o Francimar era quase como um médico, porque é um estudioso, e ele passava, ajudava as pessoas tudo. Então, tem muitos outros bons exemplos de pessoas boas aqui em Feijó, né? A dona Mocinha, mãe do Romildo, era uma liderança extraordinária. Meu pai me ensinou a admirar a dona Mocinha, mãe do Romildo, porque era uma liderança importante do município. Aí, seu Joaquim Souza, pessoas tinham amor por Feijó, que merece nossa atenção. Aí um município que vai 16, quantos levaram 18. Voto? 18. Aí, meu amigo, você está jogando fora. E aí depois a pessoa vem bicorar aqui uns pouquinhos de voto, esse cara não vai ter compromisso com o Feijó, com todo respeito a cada um. Eu sempre gosto, local, vota no local. Cada um tem seus candidatos para poder depois a gente cobrar que ele trabalhe pelo município. Então Feijó podia ter 2 deputados estaduais. Poderá ter nessa eleição, sem precisar de pedir favor para ninguém de outro lugar. Agora, se não tiver, que vai perder Feijó.
Talvez por essa razão, viu, Francimar? Vladir, né? Vladir. Não, nós tivemos aqui bons parlamentares. O Alcimar Leitão foi presidente da Assembleia. Então, gente, eu gostava muito dele, então tem que ter esse tipo de coisa, senão o Feijó perde a importância. Talvez por falta desse compromisso, viu, Francimar? Esse compromisso político, dos políticos com a população, é que Feijó, e o Bírio está de fora nos acompanhando, Feijó está enfrentando o pior momento do seu sistema de saúde do Estado. É uma tristeza a situação da saúde do Estado hoje no município de Feijó. Pra você ter uma ideia, Jorge, dia desses, 2 cidadãos de Feijó estavam perambulando nas ruas de Cruzeiro do Sul, pedindo ajuda financeira para se alimentar e pedindo ajuda para voltar para Feijó. Sabe por quê, Jorge? É porque o TFD, pago o governo do Estado, você sabe disso, o TFD só transporta para Cruzeiro do Sul, só leva os pacientes, mas não está trazendo. E não tem uma casa de apoio do Estado, do município, lá em Cruzeiro do Sul, para dar apoio a essa gente, entendeu? Bom, amigos, e só mostrar aqui para os políticos, nós temos aqui os péssimos políticos, aqueles que só enganam o povo de Feijó, vão receber cartão vermelho através da tribuna em nome do povo. Eles péssimos políticos vão receber isso aqui. Aqueles políticos que ajudaram Feijó, nós vamos divulgar o seu nome e vai ter o cartão verde. Bem-vindo. Eu espero estar dentro, porque tem história, entendeu? Né? E aqueles que ajudaram um pouquinho, enganaram, mas ajudaram um pouquinho, vamos dar um sinal de alerta para ele, tá certo? Então, nós trabalhamos com isso aqui. Jorge, quero te agradecer do fundo do coração. Rapaz, é uma alegria estar aqui com língua de ouro. E dizer para você que os estúdios da Tribuna de Feijó, hoje um dos canais mais bem assistidos do Acre, está sempre aberto para você. Certo, amigo? Obrigado, Messias. O Francimar está aqui. E o meu amigo Francimar Fernandes de Albuquerque, o faraó. Ele também sabe que as portas estão abertas para ele entrega até a chave do estúdio. Olha, muito obrigado a todos. Conta comigo. Eu vou estar no começo de junho aqui, novamente. Aí vou ficar aqui. Aí eu passo por aqui de novo para te ouvir, para te abraçar. Eu queria dar um abraço a todo mundo e dizer: ó, gente, estou na estrada. E é pelo Acre, o Feijó, é pelo Brasil. Grande abraço, meu querido Acre e o meu querido Brasil. Onde quer que você esteja assistindo o canal Tribuna de Feijó, um grande abraço para você. Valeu.